Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de março. O Ibovespa fechou em alta de 1,75%, dando continuidade ao forte movimento de subida, terceiro bom pregão, 3 candles muito fortes para cima no Ibovespa, ou seja, a gente tinha um cenário no fechamento da semana passada de um provável movimento para baixo, que precisaria logicamente de uma confirmação, perda da mínima da semana passada, que não aconteceu em diversos ativos. Iniciaram a semana, os ativos iniciaram a semana apresentando forte alta e revertendo a sinalização, a possível sinalização de baixa pelo gráfico semanal, ou seja, de um início de um movimento de queda. Então, com essa sinalização, é menos provável, até mesmo olhando para o gráfico mensal do Ibov, esse sinal aqui de confirmação de um movimento de subida pelo mensal, de correção pelo mensal, é menos provável que um próximo movimento nos zigue-zagues aqui do gráfico semanal, que um próximo movimento do gráfico semanal, ou seja, de algumas semanas aí adiante, que isso venha a perder, que esse movimento venha a perder essa mínima principal, aqui a mínima atingida, que foi na faixa dos 37.046 pontos, ou seja, já abre espaço para se ter até uma formação de fundo ascendente aqui no gráfico semanal, logicamente após uma movimentação para baixo. O mercado segue bem esticado para cima. Bom ficar atento aí na realização de lucro, Ibov chegando na faixa dos 45 mil pontos, máxima de hoje 44.982 pontos. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação já mais para o finalzinho do pregão. No decorrer do dia fiquei mais até com a expectativa, até mesmo olhando para o gráfico de 60 minutos, com a expectativa de movimentação ou mais lateral, devido aos 2 dias de forte alta, uma movimentação mais lateral, ou mesmo uma movimentação até para baixo, um movimento aqui para baixo. O dia começou apresentando aí essa movimentação aqui mais para baixo, depois reverteu para cima e ganhou bastante força a partir desse ponto. E depois disso, a partir desse momento, os candles ficaram grandes, novamente a operação mais para rompimento. E aqui os candles grandes com stop maior, beirando aí a faixa dos 200 pontos, terminam me tirando desse tipo de entrada. Ou seja, eu busco stops menores, passo o stop normalmente na recomendação, no fique de olho, através da volatilidade do ativo para dimensionar o quanto de capital colocar na operação, mas procuro sempre trabalhar com stop mais curto através ali do gráfico e preferencialmente que não ultrapasse muito uns 150 pontos. Então aqui todos os stops foram longos, esse também candle bem longo para cima. A recomendação de entrada foi aqui, visto que no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 2 minutos, trouxe uma chance de trabalhar com stop aqui nesse ponto. Gerou esse rompimento. O que era a minha expectativa nesse rompimento? Que andasse mais esse candle aqui, mais outro candle, ou seja, esse candle era ideal que ele fosse mais forte e pegar aqui mais uma subida, por exemplo, buscando ali uns 150, 200 pontos. Mas não fez isso. E logo em seguida já veio uma movimentação para baixo, eu optei por sair basicamente dessa posição logo minutos após a entrada, visto que não conseguiu fazer o que eu gostaria de ver aqui no gráfico, e eu optei por saída nessa posição, basicamente aqui no 0 a 0, essa posição aqui embaixo que eu estou mostrando. Para o próximo pregão, ainda segue alinhado para cima. Se abrir subindo, ainda continuaria atento para a possibilidade de se trabalhar na venda, mas especialmente aguardando alguma sinalização de força em algum primeiro movimento de baixa no gráfico de 10 minutos, até mesmo o início de um topo no gráfico de 60 minutos para buscar a operação aí contra a tendência na ponta vendedora. E na ponta compradora, se abrir caindo, também ficaria atento para a possível reversão dessa movimentação para baixo. Na sequência aqui temos para comentar PetroR4. Petro terminou o dia com forte alta de 6,4%, ou seja, conseguiu confirmar a superação da máxima do pregão de ontem, consequentemente caminhando ali para aquele patamar que eu tinha citado na faixa ali dos 5 e por volta de 5,70. Depois disso, só os R$6 número redondo, candle forte de alta. Ainda a possibilidade de fazer nova máxima aí no próximo pregão, tá mais esticada para cima, mas por enquanto, apesar do mercado estar esticado para cima, ainda não há sinais claros aí de uma mudança dessa atual movimentação para cima. Ainda não houve nenhum movimento mais forte para baixo, nem no gráfico intraday em diversos ativos. Na Vale 5, mesma forma, a ação já tinha gerado um forte gap com um bom fechamento acima dos R$9, ganhou bastante força, alta de 8,12%, conseguiu superar a máxima da semana passada e
anulando aquela sinalização negativa, dentro do que eu falei até no gráfico do Ibovespa, e também superando a máxima do mês anterior. Fechou em cima dos R$10, ponto de resistência para Vale, mas conseguiu já fechar até acima desse gap aqui de baixo, ou seja, bateu na resistência, ultrapassou, fechou acima dessa resistência, ativo segue em tendência de alta. Diversos papéis, após uma movimentação mais clara para baixo no gráfico diário, tendem a trazer nova oportunidade mais interessante de swing trade. Ativo bem esticado para cima no gráfico aqui de 60 minutos, mas também sem nenhuma sinalização de baixa nesse momento, ou seja, nenhuma movimentação de perda de força, alguma sinalização de perda de força no atual movimento subido. O principal nível de resistência pela frente para Vale, acima dos R$10, já na faixa dos R$10,50. Natura que a gente tinha efetuado compra no pregão de ontem, a ação hoje deu uma pancada para cima, logicamente bom para a nossa posição. Eu cheguei a sair até um pouquinho antes do objetivo da operação, encerrei a posição aqui com ganho de 5,21% nessa operação, e isso fez com que o capital evoluísse em 0,71%. A ação, depois que sair da posição comprada, deu uma estilingada rápida para cima e depois veio perdendo força no decorrer do pregão. Então, dentro dessa situação, alguns ativos me chamam a atenção ainda para o próximo pregão. Apenas para destacar que eu também, devido à análise de ontem, eu cheguei a recomendar a venda em GGBR4 e VEG3. Nenhuma delas acionou a venda, mas eu continuaria olhando aí para esses ativos um pouco mais para a ponta vendedora a partir do próximo pregão. Em relação ao que a gente viu aqui na Nato 3, nesse rompimento aqui, me chama a atenção a CTIP3, ativo que iniciou o pregão dando uma sinalização de possível topo descendente, conseguiu fechar aí acima até da máxima do pregão anterior, ou seja, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, traz a possibilidade de arriscar uma compra, aqui nessa superação da máxima de hoje, 38,88, com stop logo abaixo aqui desse G60. Mesmo que o stop seja passado um pouco maior, mas esse ponto aí já é um ponto de possível stop, ou seja, deveria romper para cima, ou seja, você arriscaria aqui em torno de 1% e tentaria pegar de 2 a 3% no provável rompimento de toda essa zona de resistência, local onde pode trazer, depois do rompimento, um retorno do preço para usar essa região aí como suporte. Então é uma alternativa, pensando mais num tiro curto, um tiro de um pregão ou mesmo 2 pregões em cima desse papel. E outro nesse mesmo sentido, a CCRO3. CCRO3 também fez aqui uma sinalização de topo em cima de um patamar de resistência, dois topos anteriores, ameaçou a formar um topo aqui nesse nível, fechou com candle de indefinição, se romper aqui para cima máximo do pregão de hoje, principalmente do pregão de ontem de 13,22, traz a possibilidade também de arriscar uma compra, trabalhando com um stop também curto, ou seja, se fechar uma hora de pregão para cima dessas duas resistências, pelo menos do gráfico intraday, são dois topos no G60, 13,19 e 13,22, não deveria mais voltar para baixo da mínima do dia, principalmente se isso acontecer na primeira hora de pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, dê um joinha aí na videoanálise se ela está sendo útil para você, um grande abraço e até amanhã.